Evangelho segundo São João, capítulo 2, antes de nós orarmos e pedirmos para que Deus possa realizar aquilo que Ele já saiu para fazer. Porque no propósito dele, Ele já chegou na eternidade e disse, olha, hoje eu vou abençoar, eu vou fazer assim, vou quebrar a porta, vou romper muralhas, vou desfazer aquilo que está impedindo o meu filho de andar, a minha filha de andar, porque eu tenho todo o poder nas mãos. João, Evangelho segundo São João, capítulo 2. Do verso 1 ao verso 12, irmãos, mesmo assentados como estão, em reverência à palavra de Deus, João, capítulo 2, o verso 1 ao verso 2. Mas já li esse texto, é um texto maravilhoso, mas cada vez que você lê, você percebe que Deus te fala de uma forma especial. Deus realiza a obra dele. Diz assim a palavra de Deus, o Evangelho segundo São João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, olha que coisa linda, Maria não conjurou nada, não falou nada, mas ela entendia o que Deus estava para fazer através de Jesus. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus, enchei de água a essas talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Senhor, a tua palavra já é abençoada. Meu Deus, o que nós queremos é que o Senhor abençoe a terra. Abençoe o terreno, meu Deus, que o nosso coração seja terra boa, terra fértil, para produzir esta boa semente e multiplicar para a glória do Senhor, o nosso Deus, pois oramos em nome de Jesus. As portas extraordinárias de Deus. Deus é Deus de coisas extraordinárias. Deus é Deus que faz nada do impossível, Deus faz tudo possível. Do pior, Deus faz o melhor. Às vezes, quando as pessoas não têm esperança, e você já ouviu, esse menino, essa menina não vai dar nada. Não vai dar nada até o instante em que Deus intervir na sua história. Quando Deus entra na história, Deus muda a história. E às vezes as pessoas vão por esta vida aí afora, recebendo às vezes maldição, recebendo palavras que não provêm de Deus, recebendo alguma coisa que o inimigo quer colocar na sua mente para entender que você não consegue nada, mas não é você que consegue, é a glória que está em você, é o poder que está em você, é a graça de Deus que está em você, esta é a graça que age através de mim, de você, para que Ele seja glorificado. E às vezes, irmãos, nós ficamos pensando e esperando de Deus algo extraordinário, isso é bom, isso é normal, porque a vida nos traz surpresas. E surpresas, quando eu digo surpresas, muitas delas, a maioria, nos dias que estamos vivendo, são coisas desagradáveis. Nós não queremos ouvir a respeito de uma enfermidade, nós não queremos ouvir a respeito de um problema da família, nós não queremos ouvir de um problema que aconteceu dentro até mesmo do seu corpo, da sua saúde, mas o nosso Deus, Ele não tem problema de ouvir, porque tudo isso não significa nada aos olhos de Deus. Deus abre portas e faz coisas extraordinárias. É preciso a gente entender uma coisa interessante na vida, nessa confusão toda, você precisa
ter cuidado com quem são seus companheiros. Cuidado com quem você está andando, porque a sua companhia às vezes traz a palavra de bênção ou pode trazer a palavra de maldição. Que você seja daqueles que andem com pessoas que tragam palavras que possam produzir vida para a glória de Deus. Existe um ditado que fala: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É um formato, se acostuma. Se você anda com uma pessoa que não serve e não vale nada, você tem a tendência de aprender a não valer nada. Se você anda com alguém que não consegue controlar o seu temperamento, você tem a tendência de aprender a controlar, mas isso são maldições. Se você anda com uma pessoa deprimida, você tem tendência de ser deprimido, mas essa noite o Senhor quer dizer para você que Ele quer libertar a sua vida, independente de quem você está andando até aqui. Aos irmãos que estão nos ouvindo também, Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus tem uma graça, Deus tem um favor, Deus tem uma misericórdia, porque Deus está em todo lugar. Para a glória do Senhor. Nós temos opções de escolha. A escolha, quem decide é eu e você. Quem é que nós vamos andar, quem é que nós vamos escolher. Esse casal, esses nubentes, eles resolveram escolher a pessoa certa. Convidaram Jesus e os seus discípulos para estar naquelas bodas de Caná. Que coisa, quem lá ia imaginar o que ia acontecer? Mas eles acharam, possivelmente olharam e viram Jesus algo precioso. E convidaram ele para estar com os seus discípulos. Você precisa olhar Jesus de uma forma especial e convidar ele para tomar conta da sua vida. Quando é vida, eu não estou dizendo coração e salvação, eu estou dizendo controle. Ser o dono, tomar conta de tudo, dirigir a nossa vida para que Ele seja glorificado. E eles convidaram Jesus. Jesus foi, porque Jesus era bem social. Jesus gostava de estar no meio do povo, porque ele sabia a missão que ele veio. Ele veio para pregar o evangelho para aqueles que estavam necessitados. A igreja de Jesus precisa misturar no meio desse mundo que está perdido. Não é para misturar para ser iguais a eles, não. É para salgar. Para mudar a história, para trazer a esperança, para trazer a cura, para trazer saúde, para trazer alegria, para trazer certeza que você e eu temos algo de melhor. E aí você presente, você muda o ambiente. Porque as pessoas veem aí, quando você entra, as pessoas já dizem, olha, vejo que ele aí é um servo de Deus, é uma serva de Deus. E você percebe que as coisas mudam se você e eu estivermos cheios da graça de Deus. Isso é normal. E eles convidaram Jesus. Jesus foi alegre com seus discípulos. E chega lá, mas em todas as coisas Deus tem um propósito. Tudo. Chegou lá. O que acontece? A festa começa, todo mundo alegre, abençoados, felizes, tomando, e quem sabe cantando. Isso é natural no meio do judeu, e eles dançam, cantam e fazem uma festa muito grande. Chega um ponto, sabe o que aconteceu? O vinho acabou. A alegria foi embora. O vinho é a esperança, é a certeza de que alguma coisa melhor estava acontecendo. E ali acabou, o vinho se vai. Mas tinha alguém que podia ser emissário próprio para Deus e fazer com que Jesus pudesse tomar conhecimento. Quem foi? Foi Maria. Maria, eu acho lindo, sabe o quê? Maria ali naquele momento, Maria estava dizendo, olha, você é meu filho, você eu recebi na promessa do Espírito Santo, e agora nesse instante eu estou entendendo, eu estou abrindo o ambiente, eu vou te mostrar, eu vou dizer a você que mesmo e a despeito de você ser Deus, mas como mãe, eu quero trazer e te dar a responsabilidade para você tomar conhecimento do que está começando, e daqui para frente você vai cumprir o seu ministério. Não está escrito. Mas eu imagino que no coração dela, a alegria que ela tinha de mãe. Ela sabia quem era Jesus, ela sabia que estavam necessitados, ela sabia que Jesus era vida, e agora apresenta o problema para ele. Mas a resposta, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Eu achei estranho a primeira vez quando eu li esse versículo, eu disse, puxa, mas que rapaz duro, difícil.
Mas um dia, conversando e meditando, mas eu entendi claramente ali, ele estava dizendo, olha, Maria, eu já não sou só o seu filho agora, eu sou seu filho, eu cheguei, mas agora eu vou me revelar como poderoso Filho de Deus para todos aqueles que creem. É a hora que eu vou mostrar para esse mundo que Deus prometeu e Deus cumpriu. E ali, ela não fala nada, só diz para os servos, faz tudo que ele mandar. O dia que você fizer tudo o que Jesus mandar, independente de você e eu ficarmos questionando Deus, porque o homem não tem direito de questionar Deus, mas se você tiver a alegria de fazer tudo do jeito que Deus ordenar, que Jesus ordenar, só vai acontecer milagres na sua casa. E eu, pensando nesse texto, abra portas extraordinárias para o milagre de Deus acontecer na sua vida essa noite, meu irmão, minha irmã, porque Jesus está presente aqui, Jesus está presente aí onde você está, Jesus está presente em todos os lugares, porque Ele é poderoso para isto. E para você e eu experimentarmos milagres de Deus, sim, a primeira coisa, você e eu temos que convidar Jesus para estar presente. Jesus tem que estar presente em tudo. Jesus precisa ser presente. Jesus precisa ser presente quando você dirige. Jesus precisa ser presente quando você para. Jesus precisa estar ao seu lado quando você está no supermercado, quando está na sua casa. Jesus precisa ser presente quando você está, às vezes, num momento de situação que você está quase perdendo o seu controle emocional. Mas Jesus presente, Jesus toma conta e diz, olha, meu filho, sossega, tranquilo. Eu tolerei coisa pior do que isso, eu tolerei coisas mais difíceis, e o Espírito de Deus vem sobre mim, sobre você, e nós conseguimos vencer. E não é você, é a glória de Deus, é o temperamento de Deus, a manifestação da glória de Deus, porque Jesus presente alguma coisa acontece. Jesus presente a vida chega. Jesus presente, o milagre acontece sem nenhuma cerimônia. Jesus presente, o pecador arrepende, porque o nosso Deus é vida. Nós precisamos de andar com Ele, meu irmão, minha irmã. Jesus precisa estar presente a todo instante para você e eu desfrutarmos de milagres de Deus. Você veio para receber o milagre essa noite. Você está esperando o milagre de Deus, convida Jesus para estar ao seu lado. Lembre dos discípulos no caminho de Emaús, na maior dificuldade, no momento crucial para eles, a fé. Morreu, Jesus morreu, onde é que estava Jesus? Alguns dizem que ele ressuscitou, mas agora vem Jesus entrando na conversa. Fala, pergunta, e o coração começa a arder, e eles começam a arder, conversa, e Jesus explica a palavra, e eles entram para a aldeia, e eles dizem, Senhor, fica conosco, porque o dia já declina, e quando Jesus entra para casa, e chega o momento de celebrar a ceia, o momento glorioso de comunhão, de intimidade, ele pega o pão e parte, eles reconhecem, é Jesus! Mas Jesus desaparece. Jesus se foi, eles saíram correndo para encontrar com os irmãos, os medrosos, aqueles homens que tinham medo, agora volta de novo e vai encontrar com os irmãos. E olha, Jesus ressuscitou, nós o encontramos e os irmãos dizem sim, já revelou algumas irmãs. Para a glória de Deus, Jesus presente muda a tristeza em alegria. Jesus presente te dá esperança. Hoje está difícil. Amanhã pode ser mais difícil, mas Jesus está presente. Nós vamos atravessar o mar, nós vamos atravessar o rio, vamos atravessar até o final para a glória do Senhor, porque Jesus presente muda toda a história. Precisamos não apenas de ter essa certeza, mas também nós precisamos de falar das nossas necessidades para quem pode resolver. Não fique falando dos seus problemas para todo mundo aí não, viu? Tem muita gente aí que às vezes está buscando comparações, está buscando ver, não fala da dificuldade para Jesus. Coloca o problema nas mãos de Deus. Coloca a dificuldade em segredo, em secreto, fecha a porta e ora e fala com Ele. E Jesus responde. Ele responde porque Ele tem poder. Não há necessidade de muito barulho. É intimidade, ele busca intimidade, ele quer ser íntimo. É você estar trabalhando e você conversando com ele. É você estar dirigindo, vigiando e conversando com ele. É você estar fazendo tudo o que você faz, você está com ele.
E Ele fala porque a misericórdia dEle, e nós precisamos, aí a gente pode abrir o coração e falar para Ele: Jesus, está difícil. Senhor, o problema está muito grande, a enfermidade está difícil, e Ele escuta calado, em silêncio. Ele não volta para você e fala: rapaz, você precisa ser mais homem, ser forte. Não, Ele não escuta calado, bem tranquilo, escuta a sua, quem sabe, aquela dor, e Ele escuta, e no final Ele chega com um bálsamo e derrama sobre o seu coração e cura, e lhe dá um ânimo, uma coragem, uma disposição, e você é vencedor. Para a glória de Deus. Porque Jesus presente muda. Vamos falar para Ele essa noite, no momento quando você for receber a oração, fala para Ele: Jesus, está doendo, está machucado, eu estou com essa enfermidade. Jesus, esse problema que parece impossível, os homens deram o nome de impossível, mas para o Senhor nada é impossível. Senhor Jesus, toma conta disso, toma a frente. E Jesus vai mudar a nossa história para a glória de Deus. Lembram daquele irmão que estava no meio do caminho, clamando por socorro, pedia esmola, o cego? Chega um ponto, ele vê uma multidão, um barulho diferente. Agora o barulho já é um barulho, ele não vê um povo, quem sabe, conversando no negócio, ele não vê um povo, não, ele vê um povo alegre, abençoado, porque onde Jesus presente trazia alegria, uma barulheira abençoada. E ele pergunta: o que está acontecendo aí? Eles dizem: Jesus está passando. Ele começa a gritar com uma disposição que ninguém consegue. Gritou. Eles mandavam calar, ele gritava mais alto, falava mais alto, porque ele queria receber a bênção do Jesus presente. É uma noite que você tem que clamar a Deus, porque você pode falar para Ele das suas necessidades e clame. Clame com certeza de que Deus nos responde. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Busca a Deus, fala com Ele, e você vai receber a boa resposta de Deus. Mas também não é apenas falar a necessidade para Deus, não é quando Deus para abrir a porta extraordinária, mas alguma coisa também observei nesse texto. Tenha o discernimento dos momentos. Existem instantes que você não pode perder. Esse momento de hoje vai ser só hoje. A bênção de hoje, que Deus tem reservado para você, Ele vai te dar hoje. Segura nela, agarra em Deus, sossega em Deus, descansa em Deus, entrega para Deus, e Deus vai resolver, vai solucionar, vai curar. Mas hoje o Senhor quer te abençoar, quer te fortalecer, e nós precisamos ter discernimento. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso aqui não é para evangelista, isso aqui é para povo de Deus, isso aqui é para aqueles que seguem a Deus. Se você está ouvindo a voz de Deus, escuta Deus falar, escuta e ouça, e deixa ela cair no seu coração, e o milagre de Deus há de acontecer. Porque o nosso Deus é Deus de poder. Tenha discernimento dos momentos. E esta mulher discerniu claramente o momento. Aqui é o momento de Jesus, o Filho de Deus, ser revelado. E Jesus responde a ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Tudo Deus tem tempo determinado. Não seja você aquele que fique reclamando pela sua dificuldade. A nossa dificuldade nos promove. A nossa dificuldade faz com que cada um de nós possamos criar, sim, alicerces sólidos, firmados em uma única coisa: Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, está presente a todo instante. E quando a gente, em vez de reclamar, a gente abençoa, a gente fala, a gente glorifica, o nosso Deus ouve, e o Senhor revela, Ele mostra a sua glória, e o momento de Deus fazer o milagre acontece. Moisés clamava a Deus porque estava na beira do mar Vermelho, e ele clamava como você e eu vamos clamar. A resposta foi muito simples: Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. Agora você já experimentou, você imaginou o que é você ser Moisés? Moisés conhecia Deus.
Moisés sabia quem Deus era, porque a forma que ele foi chamado, ele sabia que Deus era extraordinário, ele obedeceu. Ele vai lá e ouve a instrução de Deus, levanta as mãos, o mar abre, vem um vento, sopra no mar, e o povo de Israel começa a passar a pé enxuto. Uma multidão de gente passando a pé enxuto. Eu fico imaginando que quadro lindo que deve ter sido isso. Passando bonito, passou, e eles conseguem ver os egípcios com os cavalos e tanta coisa entrando já atrás deles. Mas Deus, quando Deus faz a obra, Deus faz tudo completo. Deus não queria salvar apenas Israel, tirar Israel do Egito, mas Deus também queria destruir todo o exército de Faraó. Ele fez completo, ele entrou, eles entraram pelo mar, os carros começam a se prender na areia, começam a apertar, e agora eles começam, fujamos, porque Deus levantou, mas era tarde demais. Eles atravessaram, Israel passou para o lado de lá, Moisés abaixa as mãos, o mar fecha, o mar engole todo o exército de Faraó. Deus não faz obra, Deus não faz nada pela metade. Deus completa, Deus faz a obra, e quando Deus realiza, quando Ele executa, Ele faz por completo. E é o que Ele vai fazer na sua vida essa noite. O milagre de Deus vai ser por completo. A glória de Deus vai ser por completo. A porta que Deus vai abrir é porta escancarada, porta abençoada, é porta de vitória, a porta que o Senhor vai te conduzir, é algo que você vai passar tranquilamente, sem preocupar em se apertar, mas é porque Deus entrou na nossa história e Ele agiu de mão forte. Tome posse. Tome posse da vitória de Deus, porque é uma noite de confiança ao Senhor. Vamos abrir portas para ver o extraordinário de Deus acontecer. Quem está esperando o milagre de Deus? Pode ficar, levanta a mão, forte. Eu estou esperando alguns, viu? E eu creio que Deus vai me dar alguns, para a glória de Deus.